meus amados irmãos, vamos aqui direto para o canal do pastor, Paulo Roberto, se não me engano. Vamos lá ver aqui, o nome dele. Deixa eu ver aqui. Além das nuvens, né? O canal, Além das nuvens. Deixa eu passar aqui, pronto aqui. Quando o Espírito Santo foi embora, Davi se... Bom, então nós estamos aqui no canal Além das Nuvens, né? Que fizeram uma pergunta para o pastor sobre que ele estava preocupado se ele blasfemou contra o Espírito Santo, né? Então, o pastor, parece que é Paulo, deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu ver aqui, pastor Paulo Roberto, né? Bom, então o pastor Paulo Roberto, ele faz aqui uma explicação. Só que eu não entendi muito bem, né? Como se parece que qualquer blasfêmia, ela tem perdão, né? Pelo vídeo todo que eu assisti dele, parece que todas as blasfêmias que fizer, né, tem perdão. Então você vai me acompanhar aqui, pronto. Aí eu fiz umas perguntas, né? Eu fui lá perguntar para ele, né? Fazer uma resposta assim, perguntar para ele, para mim ter uma certeza, né? Para mim ter uma certeza. Aí, aqui está o meu comentário, né? Pastor, eu quero apenas confirmar com você e fazer uma pergunta, né? Porque eu estou com dúvida sobre seu vídeo que não deu para mim entender, né? Muito direito, né? Aí tal, aí vem aqui, ó. A pergunta é: quem blasfema contra o Espírito Santo tem perdão? Então eu fiz esta pergunta para ele. Só que ele não me respondeu, né? Ele não me respondeu. Ele apenas, né, deu o coração, mas o pastor Paulo Roberto, né, ele não me respondeu. Ele não quis me responder, né, amado irmão? Como é que uma pessoa não responde para a pessoa, né? Porque a Bíblia diz que os sábios, eles estão prontos para dar a resposta e responder. Então eu fiz essa pergunta para o canal Além das Nuvens e ele não me respondeu, né? Para falar, ele me desprezou, né? Me desprezou a minha pergunta. Então vamos aqui analisar o vídeo dele, que eu achei muito estranho aqui. Vamos lá. sentia um vazio. Quando Davi chega no Salmo 51 e verso 11, Davi diz: Senhor, não dá mais. Eu preciso do teu Espírito Santo. Me dá o teu Espírito Santo de volta. Eu preciso continuar escrevendo os salmos, eu preciso continuar cantando, eu preciso ter a inspiração. Os meus lábios estão entrando em desespero porque eu não consigo parar de te adorar. E eu preciso da unção do teu Espírito Santo, só que eu preciso dele de volta. Irmão, o Espírito Santo volta para Davi de forma tão espetacular que Deus começa a dizer que Davi é segundo o coração dele. Foi exatamente o que esse pastor fez. Caiu de joelhos, continuar cantando. Eu preciso ter a inspiração. Os meus lábios estão entrando em desespero porque eu não consigo parar de te adorar. E eu preciso da unção do teu Espírito Santo. Só que eu preciso dele de volta. Irmão, o Espírito Santo volta para Davi de forma tão espetacular que Deus começa a dizer que Davi é segundo o coração dele. Foi exatamente o que esse pastor fez. Caiu de pecado para a morte. E era para a morte mesmo. Apedrejamento, a lei, era lei, irmão. Pela lei, Davi tinha que ser apedrejado até a morte. Pela lei. Porque é um assassinato e um adultério. Ninguém escapava disso. Mas Davi cai de joelho e diz: o meu pecado era para a morte. Eu cometi pecado para a morte. Naquele momento, Davi perde a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo entendeu como se fosse uma blasfêmia. O Espírito Santo foi embora. Pronto, irmão. Nessa parte aqui que ele está falando, que o Espírito Santo entendeu como uma blasfêmia, né? Agora, a blasfêmia que Davi cometeu contra quem? Foi contra o Espírito Santo ou foi contra
a lei de Deus. Então é nessa parte que nós temos que ter cuidado, né? Quando ele fala que o Espírito Santo entendeu que foi uma blasfêmia, porque Davi cometeu um pecado para a morte. Então nós não devemos confundir que era pecado para a morte lá no Velho Testamento. Havia muitos pecados, né? Havia muitos pecados para a morte. Aquele que acendesse um fogo seria morto. Então existia muitos pecados para a morte. Quem adulterasse, né? Quem adulterasse, pegasse a mulher do outro, seria morto. Então Deus, ele deu uma lei e um mandamento para que não pegue a mulher do próximo. Então esta era uma lei, um mandamento. Tá entendendo? Então eu assistindo aqui o vídeo todinho do Paulo Roberto, né, ele não falou a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos aqui analisar. Olha só aqui. Vamos botar aqui um pouco. Deus. Mas só que nessa lei alguns vai preso e alguns escapam. Na lei de Deus ninguém vai escapar. Você que é assassino, você que mata pessoas. Deixa eu passar aqui. Agora, olha só, eu vou falar uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Exatamente por isso, porque Deus deu a ele o livre-arbítrio. Aqui na nossa lei, mas a mãe não vê não, viu? A mãe não vê não. Totalmente diferente. E esse pastor vê céu por dentro. Pastor abençoadíssimo, homem de Deus, homem de Deus. Só que, para surpresa de vocês, esse pastor era maçom. Mas não era maçonzinho de começando de 2 graus, 3 graus. Não. Era um pastor que era grão 33 da maçonaria. Você imagina, você não tem noção o que o ser humano é capaz de submeter-se a chegar ao grau 33 da maçonaria. Você nem sonha, você nem imagina, você nem sonha. O que esse pastor já falou para eu, o que eu sei de coisas desse pastor me informando, vocês não têm noção o que é feito para você chegar no grau 33 da maçonaria. E esse pastor chegou no grau 33 da maçonaria. Mas esse pastor, evidentemente que era um blasfemador profissional. Ele era um blasfemador que não tinha medo. Não tinha medo, não tinha... Sabe? Mas esse pastor fez exatamente o que Davi fez no Salmo 51. Porque lá Davi era o quê? Davi matou o rapaz e tomou a esposa do rapaz. Um rapaz chamado Uzá e tomou a sua esposa chamada Betseba. Olha só. Quando Davi cai de joelhos no Salmo 51, o que Davi fala? Senhor, o meu pecado é um pecado para a morte. Bom, amado irmão, você acompanha o vídeo lá todinho, tá certo? Você acompanha o vídeo todinho lá. Mas o Paulo Roberto diz que esse maçom, ele cometeu blasfêmias graves contra o Espírito Santo. Presta atenção. Esse pastor que era maçom, que ele está dizendo, que ele está acreditando que realmente é de Deus, esse maçom grau 33 que se converteu, ele cometeu blasfêmia gravíssima contra o Espírito Santo. Tá certo? Então o que isso quer dizer, irmão? Que não tem perdão. Quando alguém comete blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Agora, como é que um pastor ele pode cair assim na lábia de maçom que se converteu? Como é que ele pode cair na lábia dessa forma? Vocês estão entendendo, amado irmão? Como Jesus falou, você pode falar contra o Filho do Homem, contra os homens, mas contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo, não tem perdão. Não tem perdão. Então, o que eu quero dizer? Os pactos que eles fazem na maçonaria, irmãos, você pode ter certeza que os pactos que faz com que você sabe quem é, exatamente vai ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse será o pacto do diabo com esses homens, que eles blasfemem contra o Espírito Santo. E essa alma
e essa alma será pertencida ao diabo. Então muitos vão se infiltrar dentro da igreja, né? Satanistas, maçons, bruxos, eles vão se infiltrar dentro da igreja, dizendo que crê em Deus, que não sei o que, não sei o que. Mas quem faz o pacto com o diabo, irmão, pode ter certeza que a primeira coisa que eles têm que fazer é blasfemar contra o Espírito Santo, ok? Então, deixa eu ver se eu acho aqui, E viu? era para blasfemador. Deus não mata um ateu blasfemador exatamente por... Mas na lei de Deus... Mas só que nessa lei alguns vai preso e alguns escapam. O que você quiser. Mas você vai prestar contas do seu grão 33 da maçonaria. Exatamente o que Davi fez no Salmo 51. Porque lá Davi era o quê? Davi volta para Davi de forma tão espetacular. Deixa eu ver aqui. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa o que você está fazendo, não importa. Não tem pecado debaixo do sol. Não interessa o que você fez, o que você deixou de fazer. O importante é se você vir a mim, de forma nenhuma eu vou lançar você fora. Tavares, tem mais alguma coisa para eu falar? Ok, entendi. Nada. Você está simplesmente matando as ovelhas, matando a... Pronto, vocês entenderam aqui, amado irmão? Ele está dizendo que não existe pecado debaixo do sol, que é na terra, que se você for até Jesus, está tudo certo, você vai ser salvo. Então nós temos que ter cuidado com isso aí, porque existe pecado debaixo do sol que não tem mais perdão. Isso o pastor Paulo Roberto deixou de falar para vocês, né? Então nós temos que ter cuidado com isso aí. Então na Bíblia existe pecado para a morte. E a Bíblia diz, o próprio Deus, que por este eu não peço que ore. Então existe pecado para a morte, e para esses que cometem pecado para a morte, que é exatamente a blasfema contra o Espírito Santo, não é para orar por ele, não tem mais perdão, ok? Agora, em questão de pecados para a morte, todo mundo está cometendo pecado para a morte, né? Que é a transgressão da lei de Deus. Aqueles que estão matando, estão cometendo pecado para a morte, né? Os que matam, os que adulteram, os que roubam, os que mentem, eles estão cometendo pecado para a morte se não se arrepender, né? Então, outros estão morrendo, né? Então, você veja, então, o pecado para a morte, que não tem mais perdão, é a blasfema contra o Espírito Santo. É quando alguém blasfema direto, falando o nome do Espírito Santo, né? Esculhambando o Espírito Santo, é xingando o Espírito Santo, é amaldiçoando o próprio Espírito Santo. Esses não têm mais perdão. Assim como os ateus fazem, blasfema contra o Espírito Santo. Então, esses maçons que blasfemaram terrivelmente contra o Espírito Santo, não tem perdão, não tem perdão. Então, o próprio Paulo Roberto, você assista ao vídeo todo que você vai ver lá. Ele diz que esse maçom grau 33, ele cometeu blasfemas terríveis contra o Espírito Santo. Aí eu pergunto, tem perdão? Eu pergunto para vocês, tem perdão? Claro que não, né? Então é isso aí. Então eu fiz a pergunta para o Paulo Roberto e ele me desprezou. Ele não me respondeu, né? Então eu tive que fazer esse vídeo aqui, né? Se ele me respondesse ali, né? Aquela pergunta que eu fiz no comentário, tudo bem, mas ele não deu resposta nenhuma. Por quê? Porque o Paulo Roberto não deu resposta para mim. Será que ele tem dúvida sobre a blasfema contra o Espírito Santo realmente não tem pecado? Será que ele tem dúvida? Essa é a pergunta, né? Mas se uma pessoa não responde, é porque ela tem dúvida. Ela não tem certeza que a blasfema contra o Espírito Santo realmente não tem perdão. Então você veja que no vídeo que ele fala aí, ele diz que todo pecado na terra, debaixo da terra, do sol, da terra, tem perdão sim, se for para Cristo.
Então nós temos que ter cuidado com isso, né, na forma que vai falar do assunto sobre blasfêmia. Temos que ter cuidado com isso, certo? Então, aquelas pessoas que têm dúvida sobre questão que estão tristes, achando que pecou, que blasfemou contra o Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que entender é se você se sente, né? A pessoa que ela não blasfemou contra o Espírito Santo, ela sente arrependimento, ela fica triste achando. Então essa pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo, porque ela sente a tristeza, ela fica preocupada achando que blasfemou contra o Espírito Santo. Então isso é um sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, direto contra o Espírito Santo, eles não têm arrependimento, são pessoas mal, eles não têm tristeza, eles não têm arrependimento, tá certo? Então é isso que eu quero dizer para você. Então vocês que têm dúvida, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você direciona direto ao Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.